Eu estava pensando há poucos dias, porque às vezes a gente fala de determinados assuntos e eles acabam sendo assuntos meio que parece que repetidos ou repetitivos. Mas eu estava observando que de Gênesis ao Apocalipse, o pecado como a afronta contra Deus, o pecado como o elemento divisor, separador da nossa comunhão para com Deus, ele é falado, ele é citado, ele é ordenado que ele seja extirpado do meio da igreja. E se nós não falarmos do pecado, se nós não pregarmos o pecado, sobre o pecado, contra o pecado, a igreja ela tende a se acomodar e a se distanciar da santidade requerida por Deus. Nesse mês de junho, nós vamos estar abordando 4 mensagens específicas sobre o pecado. E hoje, irmãos, o tema é quando a igreja não prega sobre o pecado. O que acontece com uma igreja que ela acha que esse assunto não deve ser falado? O que acontece com a igreja que se conforma com o pecado e aceita o domínio dele no contexto desta igreja? Eu quero convidar você para abrir comigo 1 de João, capítulo 3, o versículo 4, a Bíblia diz assim, irmãos, guarde isto: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ainda a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo de número 17. O texto diz assim, irmãos, 1 de João 5,17: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 1 de João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, aleluia, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Deus, carentes, necessitados de ouvir a Tua voz. Tudo aquilo, Senhor, que reflete os valores humanos, os desejos humanos, nessa hora, Senhor, sejam apagados aqui nesse lugar. E que o Senhor fale, tenha liberdade para falar a nós. Haja, Senhor, uma reflexão conjunta aqui nesta noite. E que nós, ó Deus, sejamos transformados pela Tua palavra. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Talvez uma pergunta que nós tenhamos que fazer para nós mesmos: que tipo de igreja nós pretendemos ser? Quais os valores que nós queremos lutar para preservá-los na vida da nossa igreja? Quando eu penso no tipo de igreja que eu quero ser, quando eu penso nos valores que não podem ser perdidos, eu também sou levado a uma reflexão muito profunda, que é: qual a realidade que tem sido vivida pela nossa igreja? Se Deus hoje, irmãos, Ele passa por nós agora, os olhos dele, que são como chamas de fogo, que conseguem nos ver de dentro para
para fora o que Deus vai estar vendo na igreja Casa de Oração da SEAB. Talvez esse tema, pecado, seja algo que já esteja saturado no seu coração de tanto ouvir, mas talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer é: se nós ouvimos acerca do pecado à luz da palavra, mudanças estão acontecendo na minha vida? Quando a igreja não prega sobre o pecado, em primeiro lugar, irmãos, o evangelho, guarde isto, o evangelho genuíno de Cristo deixa de ser anunciado. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Jesus morreu para nos livrar do quê? Dos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para se tornar o nosso grande sumo sacerdote, aquele que venceu o quê? Os nossos pecados. O cerne da promessa da salvação em Cristo está na queda do homem. Foi lá no Éden que, diante do pecado original que separou o homem de Deus, que o amor de Deus foi revelado e um gracioso plano de salvação foi instaurado para libertar o homem do pecado. Está lá em Gênesis 3,15. Então, pecado não pode ser deixado de ser confrontado nas igrejas. Nós precisamos pregar, porque quando nós pregamos e falamos acerca do pecado, isto confronta o pecador. E o que a Bíblia nos mostra é que o Espírito Santo agora, ele, à luz de uma mensagem bíblica que confronta-nos com o nosso pecado, o Espírito Santo agora, irmãos, ele vai nos convencer da justiça, do juízo de Deus. E nós vamos ter que tomar uma decisão diante do Senhor: vou ser vencido pelo pecado ou vou me arrepender e ser transformado pela graça de Deus? Se a igreja parar de pregar sobre o pecado, o evangelho genuíno de Cristo deixa de ser anunciado. Eu não quero ser uma igreja conformada com o pecado. Nós não podemos aceitar isso. Então nós temos que pregar. Nós temos que continuar falando. Nós temos que continuar proclamando santidade por onde nós passarmos. Nós temos que estar dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós precisamos continuar clamando e pregando para que Deus tenha misericórdia e o sangue de Cristo possa vir sobre nós, para nos fazer uma igreja que brilha e que salga nesse mundo cheio de pecados. Em segundo lugar, irmãos, quando a igreja não prega sobre o pecado, guarde isto: a igreja incha, mas não cresce. Lá no livro de Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vocês e mim. Está lá em Isaías 59, 2. De forma que os vossos pecados, eles estão erigindo um grande muro de separação entre Deus e nós. Uma igreja cheia, uma igreja inchada, uma igreja cheia de pecados, é uma igreja distante da santidade e longe de Deus. Essa igreja não cresceu, ela inchou. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se quebrantar, se esse povo que chama pelo meu nome clamar por perdão, Deus está dizendo: eu vou ouvir dos céus a oração do meu povo e vou sarar a terra onde está plantada o meu povo. A igreja incha, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a igreja tem se tornado um palco de um picadeiro, anunciando o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir.
Confronta as pessoas com o pecado para você ver se muitos não vão embora. Fala dos erros para você ver se eles não vão ficar chateados. Então a igreja está inchada. Por quê? Porque estamos pregando aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Ela incha, irmãos, porque ela se torna cheia de crentes carnais e descompromissados com a verdade. Ela incha porque ela fica vazia da unção e da presença do Espírito Santo de Deus. A gente tem que orar, irmãos. E a nossa oração tem que subir. Ela tem que ganhar as galáxias. Ela precisa chegar no trono de Deus. A gente tem que orar, tem que cantar e tem que sentir a presença de Deus. Temos que nos quebrantar e chorar. Então eu não quero ser uma igreja inchada. Eu não quero ser uma igreja de crentes domingueiros. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho de Cristo precisa ser o meu e o seu estilo de vida. Quando Jesus falou lá em Mateus 28, 18 a 20, portanto, ide, fazei discípulos. Ele está dizendo, ide, fazei, fazendo diariamente. É lá no seu trabalho, meu irmão. É lá no colégio. É lá na sua rua. É na igreja, é viajando. Então, meu irmão, a gente tem que unificar isso. Nós temos que entender que ser um crente sadio espiritual, livre dos pecados, nos faz agora ser vidas que vivem o Evangelho cheios da unção e da presença do Espírito Santo onde nós estivermos plantados, irmãos. Senão nós vamos ser crentes domingueiros. Nós vamos ser crentes religiosos, que de segunda a sábado faz o que quer, planta o que quer, negocia como quer, vive uma vida suja, para depois do domingo vir aqui na igreja para tomar um banho e lavar os seus pecados religiosamente, para voltar na semana seguinte, e igual o porco depois de lavado, a Bíblia diz, se lança na lama, nós vamos agora nos lançar de novo, sabe? Na sujeira do pecado que se tornou a minha e a sua vida. Se a igreja não pregar, irmãos, ela vai inchar, ela vai crescer, mas ela vai inchar e não vai crescer. Ela vai ser uma igreja que vive apenas de aparências e não da verdade de Cristo nela. Sabe o que eu acho interessante? Em terceiro lugar, quando a igreja ela não prega sobre o pecado, olha que coisa tremenda, irmãos. Ela traz, guarde isto, o mundo para dentro de si. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 17, está dizendo assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Pois tudo que há no mundo passa. Ele está dizendo, mas as minhas palavras, elas permanecem para sempre. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o mundo entrando dentro da igreja, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1, está dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Sabe o que eu estou dizendo para mim e para você? Se nós temos a mente de Cristo, os valores do mundo não podem prevalecer, nem suplantar, nem dominar as nossas vidas. Você já parou para pensar numa pessoa que chega na igreja e dentro da igreja ele diz assim: você pastor que está pregando aí, paga as minhas contas, porque tu me deve, e eu fiz isso para ver se você cria vergonha na cara e paga o que você está me devendo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? A gente precisa entender que os valores do mundo eles são diferentes dos valores daqueles que temem e esperam pelo Senhor. A linguagem do mundo não é a nossa, irmãos. O vestido, a calça, a camisa que o mundo usa
vezes nós somos comprados por aquilo que a gente não sabe e afrontamos Deus. É muito triste a gente não perceber que a forma como nós estamos vivendo, ela não está agradando a Deus. É muito triste nós ficarmos insensíveis. Esse aspecto do pecado, nós vamos falar numa mensagem que tem como tema: vencendo as fortalezas na minha e na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo para de tocar no meu e no seu coração. Aquilo que eu fazia, que agredia a santidade de Deus e me incomodava, agora já não me incomoda mais. Eu posso contar uma piada imoral e rir lá dos meus companheiros, que para mim é tudo normal. Eu posso comprar uma roupa, ridícula aos olhos do Senhor, e saio envergonhando Cristo e acho que é normal. Eu prego mentiras e acho que é normal. Eu deixo de pagar as minhas contas e acho que é normal. Você entende? O mundo entra dentro da igreja quando nós nos conformamos, quando nós nos moldamos aos valores do mundo e trazemos isso para o arraial de Deus. Por isso que ele tem que pregar contra o pecado. Porque assim como a santidade nos identifica com Cristo, o pecado nos identifica com Satanás. O pecado nos faz algozes do Senhor Jesus outra vez. Quando eu estou pecando, sendo salvo, sendo remido por Cristo, eu peco, eu estou levando Jesus à vergonha, eu estou levando Jesus ao Calvário de novo. Eu estou dizendo para Jesus: Senhor Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente para me libertar. É isso que nós estamos dizendo. Sabe o que eu penso, irmãos? Em quinto lugar, em quarto lugar, quando a igreja não prega sobre o pecado, olha só, irmãos, eu acabei falando aqui agora, ela nega a eficácia da morte redentora e ressurreição de Cristo a favor dos homens perdidos. O que está escrito lá em Colossenses 2, versículo 14? O que a palavra nos diz lá? Eu vou até ler, que esse texto é tão profundo. Colossenses 2, 14. Olha o que diz o texto. Versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões em Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Cristo removeu a nossa dívida e ele pregou-a, ele cravou-a na cruz. E tendo despojado os principados, os poderes, as autoridades, os demônios, Jesus agora fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mas se nós deixarmos de falar do pecado, se nós deixarmos de falar contra o pecado, se nós deixarmos de pregar contra o pecado, irmãos, nós estaremos, aleluia, negando a eficácia da morte redentora e ressurreição de Cristo a favor dos homens perdidos. Jesus só foi à cruz por causa do nosso pecado. Ele só foi à cruz porque o reino das trevas precisava ser vencido, derrotado. E lá na cruz, o último Adão, Jesus Cristo, ele venceu por nós. Portanto, agora, livres da pena do pecado, Deus nos
desafia a vivermos uma vida que condiga com o sacrifício que o Senhor fez por mim, uma vida santa, uma vida que brilhe. Nós somos chamados para ser o reflexo de Cristo nessa terra corrompida e perdida pelos pecados. Sabe o que eu vejo mais? Quando a igreja não prega sobre o pecado, em quinto lugar, seus membros se tornam fracos e presas fáceis dos ataques de Satanás. A gente às vezes fica pensando assim: esse negócio de Satanás, isso aí, rapaz, isso é só uma teoria. Tem gente que acha que o diabo ele não é nem tão ruim quanto parece. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre Satanás, irmãos? 1 de Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora eu te pergunto: se a igreja não prega sobre o pecado, as pessoas vão entender que eles podem pecar, e eles vão perder a consciência da vigilância. O que vai acontecer? Brechas são abertas nas nossas vidas. E Satanás, irmãos, ele tem uma cunha. Ele não precisa que a gente abra, né? A gente abra e diga assim: vem, me arrependo. Não. Ele só precisa de uma brechinha. E depois que ele encaixou a cunha ali, meu irmão, ele tem uma marreta que é uma só. Aí eu te pergunto: somos uma igreja forte? Somos uma igreja fortalecida no Senhor? Eu pergunto para os irmãos: somos uma igreja que está agradando ao Senhor? Eu não quero responder para nós, não, irmãos. Eu pergunto para cada um de nós, para nós mesmos. Olha o contexto da nossa igreja. Olha a disposição dos crentes. Olha a vida de oração dessa igreja. Olha o comprometimento dessa igreja. Olha a perseverança da igreja. Olha a fidelidade dessa igreja. Olha o quanto essa igreja conhece da palavra de Deus. E você vai saber se ela é forte ou fraca, se ela está vencendo ou está sendo vencida pelo inimigo. Às vezes eu fico pensando, irmãos, porque parece em alguns momentos que nós estamos perdendo tempo. Porque se as motivações do meu coração, se as inclinações do meu coração, elas se opõem ao que a palavra está dizendo, por quê? E o que nós estamos fazendo na igreja? O que Deus quer, irmãos, é uma igreja de soldados curados, de gente abençoada, vidas no altar dele, fortalecidos e que fogem da aparência do mal. Porque a Bíblia diz para nós, lá em Efésios capítulo 6, eu quero ler com você. Efésios 6, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 10. Portanto, Efésios 6, 10. Finalmente, olha o que está escrito lá: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos,
Às vezes a gente acha que a nossa batalha é contra o humano, contra a gente. Não, irmãos, a nossa luta é contra as potestades, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, este mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe qual é o desafio de Deus? Encontrar uma igreja vestida da armadura de Deus. E ela vence o pecado. E esta igreja resiste a Satanás. E esta igreja vence no poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Em sexto lugar e último, quando a igreja não prega sobre o pecado, e aí eu fico realmente assustado, ela se torna veículo que anuncia um falso evangelho. Não é isso que nós estamos vendo na televisão? A igreja agora, irmãos, ela perde a essência da cruz. Porque para falar de Jesus e falar de salvação, tem que falar de pecado, tem que falar de santidade, tem que falar de comprometimento. E se ela não está pregando sobre o pecado, ela está anunciando o quê? Ela está anunciando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. A igreja se tornará um local de interesses próprios e vazia da presença de Deus. A igreja, irmão, se tornará um local que se conforma com tudo o que fere a santidade de Deus. Tem problema não, tem nada a ver não. A igreja, irmão, se tornará um clube cheios de vidas que são religiosas, mas não discípulos verdadeiros de Cristo. Se nós não falarmos contra o pecado, nós vamos nos tornar um veículo que anuncia um falso evangelho. Eu acompanho esses programas milionários, porque para você manter um programa evangélico, um canal desse aí, é milhões. Só falam de prosperidade, só falam de paraíso na terra, só falam daquilo que o ser humano quer ouvir. Não há confronto, não há verdade, não há a anunciação de Cristo. Convido para as pessoas a irem para a igreja, mas não para Jesus. Talvez hoje seja um tempo para nós começarmos a pensar sobre a nossa igreja local e pensar sério. Se todos que estão no domingo estivessem aqui hoje, e não, a gente não pode, irmãos, a gente não pode pensar assim, mas meio de semana, a gente já joga o problema para nós. Meio de semana, por quê? Aquilo que a gente tem que fazer, a gente sempre conta jeito. Mas para Deus, porque Deus é bonzinho. Deus é bonzinho. Eu estava ouvindo aquele camarada que morreu, aquele lourinho que era músico, que participou do Ídolos, esqueci o nome dele agora. Qual é o nome daquele homem, gente? Barbudinho, cara redondo. Esqueci o nome dele. Morreu agora ano passado, mas... Aí ele falou o seguinte: olha que esse homem que é um ímpio falou na televisão. Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele falou o seguinte: eu, como produtor musical, rejeito a música gospel. Que aí fora é música gospel, né? Eu rejeito essa música evangélica. Sabe por quê? Porque é uma música feita de qualquer maneira, sem comprometimento. Ele falou: o Deus dos evangélicos é bonzinho, ele aceita qualquer coisa. Ele falou: agora vocês estão pensando que Satanás aceita um grupo de rock, uma música mundana de qualquer maneira? Não, tem que fazer bonito para o diabo. Ele dizia: mas os crentes pode ir de qualquer maneira, que Jesus aceita, que Deus é bom. E essa história de Deus é bom, que a gente fica falando aí, tem feito um exército de crentes, sabe? Crentes fracos, crentes descompromissados,
Crentes que acham que podem chegar só no domingo e marcar um pontinho lá e está resolvendo o problema. Crentes que não participam uma única vez de uma santa ceia no ano, irmãos. Tem membro aqui dessa igreja que já deve ter 10 anos que ele não toma do corpo e do vinho do Senhor Jesus e acha que Deus não está vendo isso. Porque às vezes a gente acha que pecado é só trair a mulher. A gente acha que pecado, entendeu, irmãos? Tem que ser um escândalo. Não, nós estamos pecando todo dia e toda hora, e nós precisamos botar a boca no pó, porque uma frieza espiritual, uma mornidão, uma infidelidade, tudo isso desagrada a Deus. Sabe por que eu não vou na quinta-feira? É porque quinta-feira é um cultozinho qualquer. É isso que eu estou dizendo para Deus. Quinta-feira é o dia que chega lá, aquela meia dúzia de irmãos. É assim que as pessoas pensam. Domingo não, domingo eu vou, porque domingo, se eu não for no domingo, né, vou ir que dia. Deus está nos chamando, irmãos, para nós sermos os remanescentes que vão mostrar para este povo que o Senhor Deus quer mudar a história dessa igreja. Que o Senhor Deus quer transformar corações. Deus quer usar você que está aqui hoje. Ele não vai usar aqueles que estão em casa agora, porque estão cansados, estão dormindo, ou estão vendo televisão. Não, Ele vai usar quem veio aqui. E sou eu que estou aqui, é você. Então Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos ser a diferença nessa igreja. E denunciar o pecado. E condenar o pecado no nome de Jesus. Porque às vezes a gente sabe o pecado, mas a gente se conforma, a gente não fala a verdade. Temos que ser verdadeiros, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós não formos, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles podem pregar qualquer evangelho aí fora, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. Faça uma pesquisa daqui a pouco na sua casa, porque hoje o Google está aí para te ajudar em tudo, né? Coloca lá no Google assim: citações bíblicas sobre pecado. Quantas? Vamos ver quantas vezes a Bíblia fala de pecado? E aí nós vamos entender um pouquinho que o pecado é muito mais sério do que a gente imagina. E o Senhor quer nos usar. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele precisa ser anunciado de forma verdadeira pela nossa igreja. Porque a nossa igreja, irmãos, ela não pode inchar, ela tem que crescer. Um dia eu estava ouvindo um pastor que falou o seguinte: isso tem me preocupado também, porque às vezes o pastor também peca. Sabe por quê? O pastor falou assim: irmão, nós vamos começar agora o nosso momento de adoração. Tem gente que tem medo de falar de oferta e dízimo na igreja. Dízimo é tão espiritual quanto a nossa vida cristã. A gente tem medo. Mas o que esse pastor falou? Olha só, você que está aqui, que não é membro dessa igreja, ele falou assim: eu queria te pedir, não dizima não. Não dizima não, porque você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Isso é um compromisso dos membros da igreja. E isso é adoração. E se você entra aqui e dá um dinheiro, você não está adorando. Chegou aqui, você não conhece, você não tem os valores, você não participa de ceia, você não tem comprometimento com a obra de Deus, você vai dar que dinheiro, sabe? E às vezes a gente como crente fica assim: nossa, glória a Deus, entrou 1000zinho aí, quem nem sabe quem é. Louvado seja Deus, que se Deus quiser mandar, Ele vai mandar. Mas eu quero ter minha consciência tranquila de que eu não estou sendo conivente com quem eu sei que está dando dinheiro aqui em pecado. Esse é que é o problema. Porque às vezes uma pessoa entra aqui, o pastor sabe que ela está com a vida suja. O pastor sabe que ela está vivendo maritalmente lá fora, totalmente suja. E aí ela entra aqui e o pastor fica celebrando: aleluia, ele é riquinho, ele vai dar um dinheiro maior que hoje. Nós temos que orar, irmãos, é para a igreja santa servir. E nós, como servos de Deus, sermos aqueles que vamos estar fazendo a diferença, porque Deus não quer que a nossa igreja enche. Deus não quer
que o mundo venha para dentro da nossa igreja. Deus não quer, irmãos, que a eficácia da morte de Cristo seja anulada por causa dos nossos pecados aqui nesse lugar. Deus não quer ver-nos fracos, sabe, cambaleando, crente de uma perna só, não. Porque muitas vezes parece que nós estamos com uma muleta, parece que nós estamos, sabe, irmãos, numa cadeira de roda espiritualmente. Deus nos quer fortes, usados pela mão dele. O Senhor nos quer fazer um veículo que anuncia o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu queria convidar você para nós estarmos orando agora. Existe um hino muito antigo que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Você parou para pensar nessa letra? Começar em mim, Senhor, quebra meu coração, Deus, para que nós sejamos um. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A igreja tem que ter a mesma direção, a mesma visão, o mesmo propósito. A igreja tem que estar alinhada com esta palavra, e assim como Cristo é em nós, nós também vamos ser nele. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu queria deixar esse momento, sabe, irmãos, para você que está sentindo o toque de Deus no seu coração. Você que sabe o quanto essa palavra é viva e ela tem poder. Você que deseja ver a nossa igreja sendo transformada pela graça de Cristo. Você vai orar ao Senhor. E nós vamos dizer amém. Nós vamos concordar com a sua oração. E quando a igreja concorda na terra, aleluia! Deus concorda nos céus, irmãos. Deus ouve a oração daqueles que estão quebrantados e precisados do milagre. Se você está sendo tocado pelo Senhor agora, ore, porque nós vamos estar orando com você. Ore, porque Deus vai tocar e vai agir, Deus vai mudar situações na vida dessa igreja. Sim. Família, né? Tá. No final, o pastor vai orar. Senhor, nós estamos aqui no teu altar, Deus. Bem verdade, Senhor, que muitas vezes, olhando para nós, precisamos, ó Deus, da tua cura, Senhor. Precisamos, ó Deus, do teu perdão. Quantos pensamentos, Senhor, passam pelas nossas mentes? Pensamentos pecaminosos, ó Deus. Quantas brincadeiras, Senhor, nós fazemos com o outro, ridicularizando um amigo, zombando de um irmão. Quantas vezes, Senhor, dentro da nossa casa, Pai, a gente usa de palavras duras com o nosso cônjuge, a gente ouve palavras duras. Ah, Senhor, quantas vezes estamos mentindo no nosso trabalho, Deus. Estamos mentindo na igreja, Senhor. Quantas vezes, Senhor, a gente leva uma vida dissoluta, Senhor. Uma vida despreocupada com as necessidades da tua igreja. Somos infiéis na nossa contribuição.
Somos infiéis na nossa oração. Somos infiéis, ó Deus, na nossa participação. Quando a gente sabe que tem um culto na igreja, que a gente deixa, ó Deus, virem 2, 3 irmãos para cultuarem. Isso é pecado, Senhor. Nosso coração tem que se apertar, porque nós somos o corpo de Cristo. Senhor, a nossa vida íntima, ela tem que ser um livro aberto, Senhor. Porque a tua palavra nos fala que nós somos cartas vivas. Nós somos testemunhos do Senhor. Nós somos o povo de Deus na terra. Nós somos o Israel de Deus, Senhor. Nós somos, meu Pai, o remanescente, aqueles que não concordam com o pecado, não concordam com os valores mundanos. Nós estamos aqui, Senhor, mas nós não somos desse mundo, Deus. Somos estrangeiros, somos peregrinos numa terra estranha. A nossa morada é nos céus. A nossa morada é na glória, Senhor. Ai, Jesus. Quantas vezes, Senhor, a gente fica desanimado, Deus, por ver, meu Pai, esse mundo saindo de mal a pior. Não há segurança mais pública, Senhor. Não há segurança mais, estabilidade política, não há nada, Deus. São corrupções e mais corrupções. E muitas vezes esse pecado, essas mazelas de Satanás estão entrando na igreja. Senhor, nós estamos te pedindo, Deus, volta para nos buscar, Jesus. Porque na glória não haverá essas lutas tão grandes. E agora nós saímos para sempre com o Senhor. Ajuda a tua igreja. Ajuda a tua noiva, Senhor. Porque a tua noiva, Deus, não é comércio. A tua noiva, Senhor, não é um mercado, Deus. Onde as pessoas só querem, Deus, vitória, 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 mas não sabem, Deus, que a vida cristã muitas vezes é uma vida de piedade, é uma vida, Senhor, de perseguição, é uma vida, Senhor, de lutas, mas de certeza da nossa morada nos céus. Eu clamo a Ti, Senhor, pela nossa igreja, que o Senhor possa despertar aqueles que estão dormindo, Deus. Que o Senhor possa trazer uma consciência de pecado nesse lugar, Deus. Para que nós possamos mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar. Para que nós possamos, ó Deus, ser aqueles que vão ser encontrados no centro da Tua vontade, Senhor. Fazendo a diferença. As pessoas não vão ver a nós, eles verão a Cristo em nome de Jesus. Nós oramos pelas nossas crianças, Deus. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos adolescentes. Nós oramos pelos jovens da igreja. Nós oramos, ó Deus, por cada membro, por cada vida. Porque, Senhor, somos o Teu corpo. Somos, ó Deus, a igreja do Senhor. E nós não podemos andar feridos e machucados. Que o Senhor possa promover em nós, Deus, através da Tua palavra, uma condição para que nós consigamos nos ver e tomar atitudes e mudanças para sermos, ó Deus, aqueles que vão oferecer uma adoração com mãos limpas e coração puro, Deus, nessa igreja. Nós oramos, ó Deus, porque nós cremos que neste mês, aleluia, o Senhor vai fazer algo novo nesse lugar. O Senhor vai fazer operar algo novo nessa igreja. E nós veremos a Tua glória. E bendiremos o Teu santo e precioso nome. Nós oramos pelas nossas vidas e pelo Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, Jesus. Obrigado, Pai, amém, Jesus.